Deus é bom, Deus é muito bom. É por isso que Ele nos concede este privilégio de mais uma vez estar compartilhando a Sua palavra. Hoje estaremos discutindo sobre o seguinte tema: o endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara. Abra por gentileza a sua Bíblia, no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 3. E por gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Gadara, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Estamos diante de um homem que a palavra de Deus fala que ele era acometido por espíritos maus. A grande questão: o que pode levar uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, a ser acometido por espíritos malignos? Vamos entender, então, o contexto que esse homem vivia. Primeiro, onde ficava Gadara? Os estudiosos vão dizer que Gadara se encontrava na região da Transjordânia, que era habitada inicialmente por povos de origem aramaica, mas colonizada por gregos. O que se cometia nessa cidade eram práticas que iam de contra a palavra de Deus, conforme Paulo vai nos orientar, que até o mencionar é vergonhoso. E Gadara fazia parte de uma decápole, conjunto de 10 cidades helênicas, ou cidades de origem grega, tais como Damasco, Hipos, Tiberíades, Gerasa, Pela e Filadélfia. Aí se encontrava Gadara. Essa cidade não era uma cidade que vivia em paz. Diz os estudiosos que era uma cidade em conflito intenso, muitas guerras, e que essas guerras levavam o povo ao caos, ao declínio. Às vezes perdiam seus entes queridos, às vezes perdiam aquilo que possuíam, uma casa, perdiam bens materiais por conta da guerra, às vezes eram obrigados a ir para um outro lugar que não gostavam, enfim. E com isso, ia comumente gerando ódio e ressentimento no coração das pessoas que habitavam naquele lugar. Esta era a realidade do endemoniado de Gadara. Era um homem que vivia em constante guerra, era um homem que tinha no seu coração um sentimento de ódio e ressentimento, e isso ia provocar uma tristeza profunda, que é diferente de tristeza. Os psicólogos vão classificar a tristeza profunda como sendo depressão. Esse quadro de mazelas, esse quadro de conflitos, fazia com que as pessoas, em especial aquele homem, que a Bíblia nem diz qual era o nome dele, pudesse ser presa fácil a possessões do mal. Ou seja, o inimigo das nossas almas, o inimigo da alma daquele homem, aproveitou aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de decepção por tantas coisas, ia acumulando, que ia gerando uma depressão, e que com isso ele colocava no seu coração ervas daninhas. O inimigo, ele trabalha na nossa vida de duas formas: ou ele gera pensamentos através daquilo que ouvimos e deixamos entrar no nosso coração, ou ele gera pensamentos através daquilo que nós vemos e da mesma forma deixamos entrar no nosso coração. É por isso que Salomão, ele vai dar um conselho para nós: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele precedem as saídas da vida. Então, a primeira questão que podemos abordar e aplicar nas nossas vidas: o que temos deixado entrar no nosso coração? Um pensamento gera uma atitude gera uma ação gera um hábito gera um estilo de vida. Tudo começa com um pensamento. É aquilo que vai gerar um estilo de vida. Desta forma, cuidado com os pensamentos que você permite entrar no teu coração. Filipenses vai nos dizer que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama e outras qualidades que está na palavra do Senhor escrita através de Paulo, é isso que nós devemos pensar. Aí há uma questão bem interessante. Não existe um maior lugar para internalizar bons pensamentos senão através desta palavra. É isto mesmo, a palavra de Deus nos gera em nosso coração pensamentos de alegria, de prosperidade, de vida eterna e de uma verdadeira paz. É por isso que Davi vai nos falar: guardei no meu coração a tua palavra, isso me faz ter bons pensamentos, isso me faz ter boas atitudes, isto me faz ter boas ações, isto me faz ter um bom estilo de vida. Então, amados, estamos nos deparando com um homem que deixou pensamentos, ervas daninhas, entrar no seu coração, desencadear uma tristeza profunda e resultou em possessão maligna. E diz a palavra do Senhor que o cemitério era o lugar onde ele habitava. Que pessoa em sã consciência vai habitar entre os mortos? Um vivo habitar entre os mortos. É preciso com que essa pessoa tenha sido dominada por espíritos maus, como era o caso deste homem. Diz também que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes, as correntes mais potentes daquela época, que tinham como objetivo prendê-lo. Já que ele vivia à margem da sociedade, ele despedaçava como eu posso pegar um fio de cabelo e despedaçar. É isso que Jesus está falando. No versículo 4, vai nos falar mais sobre esse homem, que muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Mas aqui está algo mais interessante que aconteceu na vida daquele homem. A coisa mais importante está no versículo 6. Ele viu a Jesus. É impossível um homem ver a Jesus e permanecer da mesma forma. É por isso que ele correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem estava falando ali não era o homem. Quem estava falando ali eram os espíritos malignos que estavam na vida daquele homem. E eram muitos. Os demônios reconheceram a soberania de Deus. Os demônios já reconhecem o poder de Deus. Por isso que chamou Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado espírito mau, saia desse corpo. Jesus não queria conversa com ele, já estava repreendendo, saia. Então os espíritos se ajoelharam diante de Deus e disse: o que tu queres de mim? Jesus fez uma pergunta a ele, versículo 9. Como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos, ou legião. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Aí nós vamos ver que lá perto havia uma manada de porcos comendo. E os espíritos, eles pediram a Jesus: por favor, nos permite ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles, porque já que eles iam sair do corpo daquele homem, eles queriam encarnar em algum corpo. O espírito, para ter vida, ele precisa encarnar em algo, em um corpo. Então,
que Jesus falou? Versículo 14, aliás, versículo 13 anteriormente. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 12.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Mas vamos voltar para a situação deste homem. Olha o que Jesus fez. Este homem, ele vivia nos sepulcros. Ele tinha perdido a liberdade de viver em sociedade. Este homem não podia ser preso. Ele era assombroso. Ele vivia se ferindo, tinha perdido a dignidade, tinha perdido a moral, tinha perdido o amor próprio. E o que Jesus fez foi expulsar o mal que estava dentro dele. Porque Jesus tem poder sobre qualquer sorte de demônios. Nós vimos aqui qual foi a reação dos demônios. Se encurvaram diante de Jesus. Jesus tem todo o poder. Todo o poder. Mas nós vamos observar que o maior objetivo de Jesus era fazer aquilo que ele sempre teve a intenção, de devolver a dignidade daquele homem, porque o pecado tira a nossa dignidade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar a chance de sermos dignos. Porque tem pessoas que acham que por pecar a hora que elas quiserem, ou quando querem, são livres. Na verdade, eu prefiro ser escravo de Jesus, para Ele me libertar dos pecados, do que ser escravo dos pecados e viver à margem do Mestre, Jesus. É isso que Jesus fez, libertar aquele homem, devolvendo a sua dignidade. E os porcos? Certamente as pessoas naquela época estavam mais interessadas nos porcos, nos animais, do que na libertação de um homem. Versículo 15, quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido. Alguns evangelhos vão declarar que ele vivia nu, vestido e agora em perfeito juízo. Mas será que eles se alegraram? Versículo 16, os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Nem todo mundo ficou feliz com o que aconteceu com aquele homem, mesmo sabendo da situação anterior dele, quanto era degradante. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: mas deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte a seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades. Lembra da Decápolis que falamos no início? O que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ou seja, este homem se tornou missionário, porque nós somos libertos para libertar. Somos salvos para influenciar, auxiliar na salvação de mais alguém. Somos curados para sermos curadores, para sermos usados em curas, tanto da maior enfermidade que se chama pecado, também de doenças físicas. Jesus ainda cura, porque é mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Sendo assim, o que nós podemos aprender com o endemoniado de Gadara? Primeiro, que Jesus ele vai na raiz do problema. Ele opera lá no coração. E quando eu falo coração, eu não falo de um músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Quando eu falo de coração, eu falo a razão. Aonde o homem pensa, aonde o homem decide, Jesus vai lá, tira toda a erva daninha, que gera tristeza, que gera pensamentos de possessões e faz o homem viver em possessão. Então, a primeira questão que Jesus quer tratar é no coração. Não quer dizer que Jesus seja açougueiro. Quer dizer que quando ele trata no coração, quando Jesus toca no coração do homem, ele faz com que o homem mude o seu estilo de vida. Porque no coração estão os pensamentos que geram atitudes, que geram ações, que geram um estilo de vida. Então, se Jesus limpar o coração, este homem muda.
ao contrário do que as pessoas pensam. Este homem passa a viver segundo a palavra. E nós vamos ver que Jesus tem poder sobre todos os males. Tudo. Nós temos acompanhado muitos milagres de Jesus. Agora Jesus tem poder sobre os espíritos maus. Terceiro lugar, em que ele mais quer, é devolver a dignidade e a honra de uma criatura sua. Em quarto, ele transforma o mais vil pecador em um missionário. Conta-se que quando Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, aquelas pessoas foram fruto de um trabalho missionário de alguém. Sabe quem foi esses 2 missionários? Primeiro, foi esse endemoniado. Segundo, foi a mulher samaritana. Pessoas que a sociedade não queria, mas que Jesus quis e transformou em missionários. O objetivo de Jesus é que essa palavra seja propagada. E nós sabemos também que um milagre, como nós vamos ver, não vai ser do agrado de todos. Mas Jesus ele faz o milagre porque ele não tem interesse de agradar a todos. Ele quer salvar o homem que se acha perdido, que se acha um vil pecador. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus continue nos abençoando hoje para todo sempre.